Agora, após a epidemia de influenza em dezembro, o coronavírus voltou a ser o principal causador de doenças respiratórias no Brasil em janeiro. Segundo o levantamento, com base nos dados do Ministério da Saúde, o vírus que provoca a Covid-19 está presente em 96% dos casos de infecções respiratórias. 96%. Ou seja, sobrou uma porcentagem mínima de pessoas que possam estar com sintomas da gripe, né, H3N2. Nós vamos conversar agora com o virologista Anderson Brito, que é pesquisador científico do Instituto Todos pela Saúde. Anderson, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo nesta segunda-feira. Eu queria que você trouxesse os dados dessa pesquisa. Em dezembro, a gente tinha uma prevalência maior de gripe e depois os casos de Covid foram superando e os casos de gripe foram ficando bem baixinhos por aqui? Exatamente, Evandro. A gente observou ali no começo de janeiro, né, que o número de casos de gripe aumentou juntamente com a chegada da variante Ômicron e em um momento de muita confusão porque a gente não tinha dados, né? Foi naquela época daquele grave apagão de dados que o Brasil observou. Naquele momento, de fato, houve uma explosão no número de casos de gripe, mas a positividade de testes para a gripe, ela vem caindo gradativamente e de maneira muito rápida. E no atual momento, ela está abaixo de 2%, por exemplo, mas ela já foi cerca de 55% no início desse mês de janeiro. Agora, basicamente, o que a gente tem, como você mesmo citou, são casos de doenças respiratórias que certamente são causadas pela variante Ômicron, porque muito provavelmente é Covid, e a gente tem que seguir atento, né? Porque a gente sabe que a Covid-19, agora causada por essa variante Ômicron, ela se dissemina no país inteiro, e causando casos e muitas vezes hospitalizações também. Agora, Anderson, que interpretação que a gente pode fazer desse movimento, né? Por que há uma duração menor da gripe e uma prevalência maior da Covid, né? O que acontece? Por que o período da gripe é menor e o da Covid se mantém assim, até estável durante um bom tempo? Uma das respostas para isso é o fato de que a gente já enfrenta, digamos assim, o vírus da gripe, em especial o H3N2, há muitas décadas. Nós estamos em contato direto com esse vírus ao longo desses anos, ou seja, a gente adquire alguma resistência a ele, alguma imunidade contra ele natural ao longo da nossa vida, mas também temos a vacinação, que ela ocorre anualmente. Então, se a gente tem uma população que já tem alguma proteção frente a um vírus que não é novo, o que acontece é isso, a gente vê essa dinâmica de aumento de casos repentino seguido de uma queda. Isso mostra justamente que o cenário não é tão favorável para esse vírus o tempo inteiro. O vírus da Covid já é um pouco diferente. A gente só está enfrentando ele há cerca de 2 anos. A gente agora tem vacinação, mas a gente ainda tem uma parcela da população que ainda não se vacinou ou que ainda não completou o ciclo vacinal, digamos assim. E essas pessoas, elas são mais vulneráveis. Elas podem formar bolsões de pessoas vulneráveis, que é um ambiente fértil para uma epidemia, por exemplo, como essa. E uma vez que a Ômicron chega ali, ela se dissemina de maneira muito mais fácil. Então, isso basicamente explica as diferenças, né? São vírus diferentes que estão entre nós em tempos diferentes também. Ô Anderson, e a prevalência dentro dos casos de Covid é da variante Ômicron? Sim, nesse atual momento, a sublinhagem BA.1 da variante Ômicron, que entrou no país ali em dezembro, fins de novembro, ela basicamente substituiu a variante Delta, que não conseguiu competir com a Ômicron. Então, nesse momento, a maioria dos casos, com toda certeza, é causado
pela variante Ômicron, e nesse momento a gente observa também a possível introdução, e a gente já tem casos detectados em alguns estados brasileiros, da outra sublinhagem da variante Ômicron, que é a BA.2, que a gente agora acompanha para tentar entender o que ela pode representar para a pandemia aqui no Brasil. Agora sim, Anderson, quando a gente fala de mais de 90% dos casos de Covid-19, isso traz também claro, né? Estar com Covid nunca é tranquilo, mas entendo o que eu digo, uma tranquilidade em relação ao diagnóstico, ou seja, as pessoas que estão com sintomas já começarem a se precaver, porque dentro dessa porcentagem a possibilidade dela estar com Covid é muito maior do que estar com gripe, por exemplo, aqui no Brasil? Exatamente. Existe sempre essa grande confusão, né? Porque, de fato, a gente enfrenta dezenas de vírus respiratórios. Alguns deles são muito mais comuns do que outros, como a gripe, mas agora o vírus da Covid. Então, se você está sentindo algum sintoma que se pareça com um resfriado ou com uma gripe, muito provavelmente, neste atual momento, é Covid. São sintomas que se assemelham, mas o vírus da gripe ele já não está mais tanto em circulação, se comparado, claro, ao vírus da Covid-19, mais especificamente a variante Ômicron, que a gente sabe. Ela é muito mais transmissível, ela consegue alcançar mais pessoas de maneira muito mais fácil. Daí a necessidade da gente continuar digamos, tomando medidas protetivas. A primeira delas é garantir que a gente tenha tomado todas as doses de reforço que a gente tem direito da vacina. É o primeiro ponto extremamente importante. Outro ponto é evitar locais onde tem uma circulação de ar muito baixa, né? Em especial aqueles locais que tem muita gente. Então a gente tem que dar prioridade a locais abertos, né, ao ar livre, onde o ar circula, porque a gente sabe que nesses ambientes o risco de contrair o vírus ele é reduzido. E por fim, a gente deve continuar utilizando máscara, porque ela ainda continua sendo um acessório extremamente importante nesse momento. Bom, tem mais perguntas ainda para o Anderson. Pessoal aí que está na técnica, na direção do jornal, estou sem ponto, porque meu ponto acabou perdendo o sinal aqui. Então, se eu estiver me estendendo muito na entrevista, vocês me mandem uma mensagem que eu consigo ver por aqui. Vida real, é isso aí, estamos fazendo ao vivo, Anderson. E eu quero saber de você, recentemente nós tivemos uma fala da Organização Mundial da Saúde falando, olha, espera aí pessoal, a pandemia não está acabando e estaria longe de acabar. A partir desse levantamento que vocês fazem, da prevalência da variante Ômicron ainda em boa parte do país, né? Que tipo de movimento que você vê daqui para frente? Vocês conseguem enxergar a partir dos dados uma queda acentuada que traga um fôlego para essa população que tem sido atingida agora e também para as autoridades que estão monitorando essa questão de saúde pública aqui no Brasil? Ou ainda vocês veem uma certa prevalência, uma permanência do vírus ainda com números altos? Os surtos da variante Ômicron pelo mundo inteiro, a gente nota um padrão muito similar, que é um crescimento muito repentino no número de casos, que dura cerca de 4 a 5 semanas, seguido de uma queda pelo mesmo período. O Brasil, a gente sabe, é um país enorme, é continental, e cada município, cada região do país, neste momento, está na sua dinâmica própria. A gente tem muitos municípios, a grande maioria deles, observando, de fato, uma queda no número de casos. No entanto, a gente sabe que existem outros que estão em outra fase. Ali, a gente pode estar, nesse momento, observando um aumento no número de casos. Então, é muito importante, quando a gente for avaliar a situação atual, não olhar para o número que representa o Brasil, porque essa informação ela mistura muito essas várias dinâmicas locais. É importante que a gente olhe para como está a situação no nosso município, digamos assim, para que a gente tome decisões para evitar riscos, né? Basicamente. E uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é que esse vírus ele não vai desaparecer. Se a gente lembrar do vírus H1N1, daquela pandemia de 2009, ele não sumiu. Esse vírus ainda circula, ele ainda causa casos. E o que acontece é que a gente tem agora algumas proteções contra ele, então a gente não vê aquele mesmo cenário de crise que a gente viu há mais de
10 anos atrás. Então, muito provavelmente, o que a gente deve observar daqui para frente é o vírus, ele, como eu tinha citado, o vírus da Covid ele não vai desaparecer, ele vai continuar circulando. No entanto, à medida que a gente vacina a população mundial, as chances de uma pessoa desenvolver um caso grave da Covid-19, ela vai caindo. É exatamente o que a gente observa hoje em dia. Nesse atual surto, a gente observou que, infelizmente, aquelas pessoas que foram mais afetadas foram, de fato, aquelas que não tomaram todas as doses de reforço que tinham direito. E também, claro, aquelas pessoas que são mais vulneráveis. A gente viu na reportagem anterior o fato de que esse vírus ele tem feito bastante vítimas entre negros, entre pessoas de classes mais baixas, que são pessoas que se expõem mais, infelizmente. Elas têm que pegar transporte público, elas trabalham em situações que têm muito contato com outras pessoas, então elas fazem sim parte de um grupo que é mais vulnerável. Então, nesse momento é importante cautela. Esse vírus ele já nos deu muitos dribles, a gente achou que já sabia o que iria acontecer nos próximos meses, e quando a gente viu, a gente se deparou com algumas surpresas. Então é importante se manter atento e seguir todas aquelas recomendações que eu tinha citado há alguns minutos. Virologista Anderson Brito, pesquisador científico do Instituto Todos pela Saúde, muito obrigado pela conversa, por trazer detalhes dessa pesquisa que nos ajudam a nos guiar, por essa pandemia. Até a próxima. Exatamente. Obrigado, Evandro.